A medicina ela grita por humanização, né? E isso a gente fala muitas vezes de uma maneira muito superficial, mas uma humanização é realmente tratar um ser humano como um todo. Oi, eu sou o Dr. Michael Marques, eu sou médico, e a minha trajetória até hoje foi a seguinte: com 18 anos eu tive uma depressão muito profunda, né, e busquei ajuda, né, em várias religiões, e acabou que eu obtive muita ajuda numa filosofia chamada filosofia antroposófica. Naquele momento eu queria ser filósofo e trabalhar com, além de filosofia, filosofia antroposófica. E só que eu vi que aquilo não seria possível, né? E eu tenho um grande exemplo dentro de casa, né? O meu pai ele é médico antroposófico e vi que aquilo seria uma boa opção, né? Utilizar uma filosofia para ajudar o ser humano, além da medicina, né? Eu conseguia me imaginar fazendo medicina antroposófica, medicina natural. Então, eu me formei, eu fiz faculdade, vamos começar por aí. Comecei faculdade de medicina, desde o início com essa atenção, né? Não só para medicina antroposófica, mas para fitoterapia, apiterapia, desde o início, né? Eu descobri ela bem no início da faculdade, né? Eu já comecei a estudar bastante sobre isso. Eu falo que nos 6 anos de faculdade eu estudei muito mais práticas naturais do que a própria medicina alopática, né? E hoje isso mudou um pouco a sua equivalência, né? Então, eu fiz cursos de medicina antroposófica, eu fui para a Alemanha para fazer curso de medicina antroposófica, além do que o meu pai oferecia aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Fiz curso de fitoterapia, fiz curso de apiterapia lá fora, na Alemanha, acompanhei um apiterapeuta, o Tim, aqui da minha cidade. Fiz pós-graduação em nutrologia, fiz curso de avaliação laboratorial, né, com o Dr. Eric, e fiz estágio com o Dr. Sidney Federman, né, que fala muito sobre câncer e estilo de vida. A maioria dos profissionais, por ingenuidade, eles acreditam que nós devemos oferecer o melhor tratamento possível, né? E a escolha desse melhor tratamento possível é de acordo com uma, um estudo o melhor possível, com um padrão ouro, né? E esquecem que esses estudos gigantescos, eles são patrocinados, eles são multimilionários, né? Então, por exemplo, um mel, uma própolis, que são produtos que não são patenteados, dificilmente eles vão possuir uma meta-análise, por exemplo, para mostrar benefício para pacientes com câncer, por mais que seja um alimento, né? E por ignorância, né? Porque já existem muitas evidências científicas que apontam qualidade nesses produtos, né? Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é por conta de um interesse financeiro, né? De indústrias que querem manter isso dessa forma, né? E não só a indústria de remédio, mas a indústria de certos alimentos também. Um estudo hoje, uma meta-análise, um estudo multicêntrico, ele é feito em vários centros hospitalares por vários pesquisadores. O custo de um trabalho desse é absurdo, existem as etapas também. O estudo in vitro, o estudo em animal, vai chegar no estudo clínico em seres humanos, né? Uma compilação de todos esses dados. São gastos absurdos, né, para se gerarem medicações com preços muitas vezes abusivos, né? Existem medicações de R$ 70.000 a dose, R$ 100.000 a dose, né? Então, agora, se a gente fala de um potencial anticancerígeno do mel, por exemplo, né, que tem estudo mostrando isso, sim, né? Tem estudos que mostram que o mel ele tem capacidade ou potencial, né, de inibir o crescimento do câncer nas suas 4 fases. Quanto custa um mel? Né? Vamos falar um mel de excelente qualidade, R$ 20 um potinho, né? Quem vai pagar um estudo desse? Então, assim, não existe, infelizmente ainda, né, incentivo financeiro para estudos de produtos simples. A Organização Mundial de Saúde já alertou, né, do grande potencial cancerígeno dos embutidos,
né? Eles têm como se fosse o mesmo fator de impacto, né? Do cigarro e os embutidos, né? Então, por que que essa informação não corre em todos os hospitais oncológicos, né? Isso é informação preciosa, né? Mas por quê? Existe interesse por trás. É uma grande instituição falando do risco de um alimento. E a gente pode falar disso para várias outras questões. A gente fala em medicina integrativa, a gente não fala em medicina excludente, né? A gente não é contra tratamentos convencionais, mas em muitos casos a gente é a favor de uma tentativa natural. Tudo bem, não deu certo, agora vamos associar a um tratamento convencional? Essa seria uma medida mais racional, né? Então, um paciente em quimioterapia, a gente não vai falar para ele não fazer uma quimioterapia, né? A gente vai tentar associar um tratamento, né? E isso normalmente beneficia muito os pacientes. E claro que beneficia os médicos também, porque se o paciente dele tem uma melhor resposta ao tratamento, ele sai ganhando, ele ganha muito, né? E o paciente, a gente está falando da vida, é algo que nem tem preço. A medicina, ela grita por humanização, né? E isso a gente fala muitas vezes de uma maneira muito superficial, mas uma humanização é realmente tratar um ser humano como um todo, né? Então, por exemplo, se um paciente tem um câncer e ele vai ao especialista e pergunta para o especialista: bom, tudo bem, o que que eu posso comer? Eu acredito que na maioria das vezes é dito que pode comer tudo, pode comer o que quiser, né? E a fala que eu já escutei bastante é a seguinte: pode comer o que você quiser, você já está sofrendo tanto, né? Pode comer o seu, enfim, o seu veneno de todo dia. E agora, se esse paciente pergunta, tá, eu posso fumar? Ele vai falar que não, né? E segundo uma estatística do INCA, né, as causas, uma estatística que mostra causas do câncer, cerca de 30% de todos os cânceres são causados pelo tabaco, cerca de 30% extra são causados por alimentos. 15% hereditariedade, né? Então, como que esse peso nesse gráfico ele é igual alimento e cigarro, e como que um médico fala que pode comer o que quer? Isso é um absurdo. Não é absurdo ele não saber, porque a gente tem que tirar o chapéu para o conhecimento dos especialistas, né? Eles sabem fazer um diagnóstico, eles sabem avaliar esse paciente muito bem, avaliar qual o melhor tratamento segundo as evidências científicas, e isso está muito certo. Foge da alçada dele saber qual alimento. Mas por que não ter um parceiro nutricionista, né, que saiba indicar, né, os melhores alimentos, não só naquele, não só aí se a gente entra para nutrição, não só aquela nutrição de avaliar caloria e macronutriente. A gente está falando muito mais do que isso. A gente está falando de potenciais é, de alimentos potenciais para ajudar esse indivíduo. E se a gente for para uma outra esfera, a esfera emocional, isso é muito importante ser abordado. Nós acreditamos que a gênese de qualquer doença, claro que existem as doenças hereditárias, mas tirando essas doenças hereditárias, todas as outras doenças, elas têm uma gênese emocional, a gente fala em psicossomática. E sendo essa uma grande causa, né, por que não tratar? Por que não buscar uma boa psicoterapia? Por que não procurar uma programação neurolinguística? Né? Então, tudo isso são ferramentas que ajudam o ser humano a superar um obstáculo da sua vida. Né? E, na verdade, a medicina é isso. Né? A psicoterapia é isso. Né? A gente quer oferecer ferramentas para o ser humano conseguir superar algo. Toda doença tem um propósito, né? Eu acredito nisso. O ser humano ele está aqui numa etapa, né? Num processo de aprendizagem, né? E muitas das lições que o ser humano precisa de aprender, ele não consegue aprender sozinho, né? Ele não consegue aprender sem uma pedra no meio do caminho, né? E muitas vezes essa pedra que segundo até na Bíblia tem essa frase bonita, né? Que é uma pedra de construção. Muitas vezes é a doença. Pessoas que já se curaram de câncer, por exemplo, né? Esse é até um exercício que eu acho interessante, né? Câncer ou qualquer outra doença. Se elas olharem para trás, né? E elas vão ver um indivíduo totalmente diferente antes e depois da doença, né? Então, para superar a doença, o ser humano ele tem que buscar forças, né? Além do que ele é habitualmente. Né? Então, essa é uma reflexão muito importante. Né? Então, a gente começa a olhar para a doença não só com vitimismo, né? Com muito sofrimento. Claro que existe sofrimento,
mas a gente começa a olhar para a doença com gratidão. Eu não estou falando que a gente vai agradecer e vamos deixar a doença, vamos se ferrar. Claro que não. Eu estou falando que a gente tem essa possibilidade de lutar contra a doença, mas ao mesmo tempo saber que ela quer ensinar algo para nós, né? E que existem muitas possibilidades de tratamento. Quando a gente muda de assunto e fala de doença autoimune, já é bem claro para a ciência que o start disso, claro que existe um terreno biológico favorável, no caso do câncer também, mas existe um start emocional, um grande estresse emocional, né? Então veja a importância, né, desse algo tão sutil, né? E aí a gente volta também no tema aprendizagem, né? Então o ser humano ele aprende muito com as doenças. Uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus pacientes: o que te nutre além da alimentação? Né, você fica um dia inteiro vendo noticiários na TV, se alimentando só com tragédia, ou você às vezes tem momentos de prazer com alguma arte, com o canto, com a pintura, ou com a natureza, ou algo que te dê prazer. Claro que isso é muito importante, o que te nutre, né? E existe preconceito? Claro que existe. Muitos pacientes com câncer acham que tem que ir no médico só para prescrever remédio. Agora, se o médico vira e fala, não, você, claro que é importante buscar uma religiosidade, né? Eu não estou falando que ele é necessário a religião, tá? Existem pessoas com perfil de buscar religião, e isso é ótimo se é o perfil da pessoa, mas tem pessoas que buscam apenas uma religiosidade, uma religação com esse mundo, né, maior do que é o que a gente vê, né? Então, resumindo, nós temos que sair do quadradinho. O médico não é Deus, né? Eu acho que assim, a fala também tem que mudar dos especialistas, né? Não é que vai viver 2 meses, não é que vai viver 3 meses. Olha, realmente, um prognóstico, ele é restrito, né? Tudo bem falar, olha, 90%, 80% das pessoas com esse diagnóstico vivem tanto. Poxa, mas tem 10%, se tiver 1%, é 1% de esperança. E sabemos que esperança é remédio também. Ser humano, eu falo que o ser humano é um conjunto de simplicidades. E um bom tratamento, ele sim, ele é um conjunto de questões simples. Um bom tratamento, né? Mas por que ele é tão negligenciado? Né? Então, é muito fácil para muitas pessoas comprar, né, um computador caro. Né? Mas agora, para essas mesmas pessoas, às vezes é impossível parar 5 minutos para fazer uma técnica de respiração. Às vezes é impossível, né? A mente dela é tão turbulenta que ela não consegue parar 30 minutos para observar a natureza que está ao seu redor. Então, reunindo, né, todos esses itens simples, claro que os complexos também, como exames laboratoriais, né, tratamentos rebuscados, modernos, o que é uma possibilidade importante também. Né? Nós buscamos um resultado melhor. Né? Então, tudo bem que o prognóstico de 90% dos pacientes que têm um tumor X é viver 3 meses. Mas e se a gente começar a trabalhar todos esses itens simples? Né? Se ele começar a consumir mel, própolis, se ele conseguir fazer exercício físico, se ele tratar suas questões emocionais, se ele começar a dormir adequadamente, né? Se ele, por exemplo, é uma possibilidade de uso da vitamina C em doses altas, qual a meta? Resultado. Né? A gente fala que a gente é guerreiro, a gente vai lutar até o final. Né? Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Né? E outra, a qualidade de vida é muito importante também. Tudo bem que em muitos casos é 2 meses, sim, né? E não tem o que fazer. A gente não sabe, mas às vezes não tem o que fazer. Mas se você puder oferecer uma qualidade de vida melhor para esse indivíduo, a gente já está ganhando. A gente quem? A gente da equipe, né? Os profissionais de saúde, o paciente e sem esquecer da família também. Então, por exemplo, cannabis medicinal, cannabis, maconha. Existe ainda muito preconceito quanto ao uso dessa planta milenar, né? Então, assim, a indústria houve um hiato, né, por conta de fofocas, por conta de intrigas, né, contra uma planta milenar, uma planta medicinal, né, que tem um grande potencial de ajuda para os pacientes oncológicos também. Por que não utilizar? Se o indivíduo, por exemplo, ele tem muita dor, né, se o indivíduo, por exemplo, ele tem muita náusea, por que não utilizar essa planta, né, que tem um efeito, tem um potencial efeito de sanar, né, essas queixas e melhorar muito a qualidade de vida dele? E existem estudos também que mostram que talvez essa cannabis possa ajudar, né, a combater esse tumor.
Tá? Mas, por exemplo, quando aqui no nosso consultório, quando a gente indica cannabis medicinal para um paciente oncológico, a gente não está falando, poxa, a cannabis vai te curar, o mel vai te curar. Não. A gente está querendo oferecer produtos simples, né, que vão ajudar no bem-estar dele, vão ajudar o sistema imune dele. E, em paralelo ao tratamento convencional, a resposta normalmente é muito melhor. Né? A gente conseguir assistir, conseguir tapar todas essas frestas do ser humano, claro que todas é impossível, né? Mas quanto mais holístico é um tratamento, melhor o resultado é esperado. A própolis é como se fosse o rejunte, né, que as abelhas utilizam para calafetar as arestas da sua colmeia e para manter uma microbiota adequada à sobrevivência das abelhas. Existem muitos estudos, né, com relação a própolis e imunidade, própolis e câncer, própolis e seu potencial antioxidante, né? E aí vem a pergunta, né, tá, mas se isso é legal, qual própolis eu vou usar, qual que é melhor? Não, nós não sabemos qual que é melhor. Com certeza existe a própolis mais indicada para cada situação, mas a gente não tem resposta. A gente tem pequenas respostas hoje. Então, por exemplo, a Unicamp, né, ela investigou in vitro qual própolis, correlacionando a verde e a vermelha, coletadas pela Apis mellifera, qual das duas ela tem melhor atividade antitumoral ou anticancerígena em linhagens de célula de câncer de próstata. A resposta foi a própolis vermelha, ela consegue fazer uma inibição maior em doses menores em relação à verde. Legal a informação? Muito legal. Tá? Mas aí se a gente for falar, tá, eu tenho a própolis marrom aqui, qual que é melhor? Não tem essa relação. Né? Então a gente vê um mercado hoje querendo provar, eu tenho a melhor própolis, a verde realmente é a mais pesquisada. Ou é a vermelha, que também é incrível, que a gente pode vir a falar mais sobre ela. Né? Mas a gente tem muitas outras que a gente tem pouquíssima informação. Né? Então, de novo, a gente vai falar sobre qualidade do produto. Claro que a gente vai dar mais preferência para produtos que foram mais investigados. Uma própolis vermelha, colhida pela Apis mellifera de plantas de manguezal, como a da Albergia castófilo, que é o rabo de bugio, ela tem substâncias que são encontradas normalmente em leguminosas, que são isoflavonoides. Parece, né, hoje a informação que temos, parece que é a única própolis que contém alguns isoflavonoides, com grandes potenciais para o ser humano. Né, com grandes potenciais, quando a gente fala também da própolis vermelha como um todo, antitumorais para o ser humano. Existe um estudo que eu acho muito interessante, e tenho certeza que vocês vão achar também, foi conduzida por entidades de grande renome, como Fiocruz, né, a Fabesp também, CNPq estava envolvido. Foi um estudo que tinha uma pergunta, que era a seguinte: a própolis G6, que é uma própolis da Bahia, uma das própolis da Bahia, né? Ela tem potencial antitumoral com relação à linhagem de células de melanoma? Esse foi o estudo, né? Própolis G6 e melanoma. Né? Então, foi um estudo conduzido in vitro e em animal, em ratos, né? E mostrou um grande potencial antimelanoma dessa própolis. Foi um estudo que comparou a atividade antitumoral in vitro. O grupo controle foi a doxorubicina, né? Que é um quimioterápico, né? Que mostrou realmente um efeito antitumoral incrível com relação a essas células de melanoma. E aí fizeram também essa mesma avaliação com relação à própolis G6. O resultado foi muito semelhante. Quanto maior a dosagem, maior o efeito antitumoral. E o que é mais interessante ainda? No caso do quimioterápico, ele é altamente tóxico para o ser humano. Já a própolis não. Né? Então, no teste de toxicidade em animais, essa própolis não mostrou toxicidade nenhuma. Né? Então, essa é uma diferença muito interessante. Esse estudo foi além. Né? Eles pegaram a planta, né, de onde veio essa própolis e testaram também, né, para avaliar se ela tem atividade anti-melanoma. Zero. Né? Então, qual a conclusão que a gente tira dessa segunda parte do estudo? Para haver atividade antitumoral, essa resina, né, ela precisa passar pela indústria das abelhas. E aí a gente entra no mundo das próprias das abelhas sem ferrão,
É um mundo muito pouco explorado, né? São mais de 600 espécies de abelhas sem ferrão no mundo, no mundo. O Brasil tem cerca de 300 a 350, então mais da metade delas estão aqui. E a maioria de vocês nem nunca ouviu falar nelas, né? Claro que a gente sabe, o brasileiro ele tem essa característica, né? A gente dá muita importância para o que é importado e muitas vezes esquece do nosso nativo aqui. Então, sabendo de todos esses benefícios, né, da própolis, por que não utilizar? Né? A gente está falando de um alimento com propriedades funcionais, a gente não está falando de um remédio. Né? A gente está falando de um alimento que muitas vezes tem um sabor muito agradável. Né? Então, por exemplo, o própolis vermelha com água de coco é uma mistura incrível. Convido todos vocês a provarem. Será que no Brasil tem só 13 própolis de apis? Né? Com certeza não, com certeza tem muitas outras. Né? Por exemplo, só falando de própolis vermelha, talvez tenham várias distinções. Né? Talvez a própolis vermelha de Alagoas seja diferente da própolis vermelha baiana. Qual que é melhor? Em qual situação, qual é melhor? Qual que é a melhor forma de extrair esse produto? Né? E aí a gente vê uma sociedade, né, que às vezes se apega a mitos. Né? Então, por exemplo, mas a cera da abelha que está na própolis, ela faz mal para o ser humano. Tá? Quem disse isso? Né? Ou então, a própolis extraída no álcool, ela é pior do que a aquosa. Então, mas por quê? Ou até no caso do mel, a gente escuta, não, mel que açucara é mel ruim, mel que cristaliza. Né? Então, existe muito conhecimento raso sobre tudo isso. Né? E um convite que a gente faz a todos é se aprofundem nesses temas. São simples, mas podem impactar muito na saúde de vocês. E aqui a gente não fala só também de pacientes com câncer ou pacientes que estão com uma doença grave. A gente deveria pensar em prevenção, né? Então, a nossa cultura é do tratamento sintomático, né? O paciente ele quer ser curado, ele quer manter aquele estilo de vida péssimo dele, ele dorme mal, ele dorme pouco, ele não faz exercício físico, ele come embutido todo dia, ele come muita porcaria, agora ele tem uma enxaqueca, por exemplo, ou até um câncer. Ele quer ser curado pelo médico. É o perfil do paciente sintomático, né? Ele quer só isso, ele quer se manter numa atitude passiva. O convite que a gente faz é totalmente contrário. Né? Tudo bem que você chegou nesse estilo de vida hoje, tudo bem que é gostoso comer tudo isso, mas vamos tentar melhorar? Vamos tentar, por exemplo, mudar alguns alimentos que talvez impactem muito nessa sua doença. Mas claro que você vai usar um remédio sintomático junto, você não precisa sofrer, né, nesse tempo todo. Mas a gente convida, né, os nossos pacientes, os seres humanos, né, a buscarem mudanças no estilo de vida também. Aqui a gente está falando de quê? De epigenética. Né? Tudo bem que a genética você recebeu, você não vai mudar ela. Mas a epigenética, claro que a gente tem toda a capacidade de mudar. Estou falando muito de própolis para vocês, como consumir. Né? Então, no mercado, a gente encontra várias formas, né, dessa própolis. A gente encontra normalmente soluções alcoólicas, né, da própolis, que é uma boa forma de consumo. Né? Então, são gotinhas que você pode colocar na água, você pode colocar no mel, você pode colocar numa salada de frutas, você pode colocar na água de coco, como é o caso da própolis vermelha, né, que tem um saborzinho adocicado. Você pode colocar numa salada salgada, por exemplo, a própolis verde, né, ela tem um sabor altamente picante quando ela é de boa procedência. Então dá para usar dessas formas. Existem produtos de excelente qualidade em cápsulas, é uma outra opção. É opção também fazer o consumo dela bruta, né? Então, por exemplo, no Canadá, eu vi apicultores comercializando, né, pedacinhos de própolis refrigerada para consumo. Então, como eu disse para vocês, existem muitas possibilidades naturais, né? Uma delas, que por sinal é bem exótica, né, é o tratamento com picadas de abelha. Né? O tratamento com picadas de abelha ou o uso da apitoxina, no caso seria in natura, né, ela remete à história, né, do ser humano, né? Então várias grandes personalidades utilizaram, né, o tratamento com picadas de abelha. Hoje existem muitos estudos falando de muitos benefícios, né, dessa apitoxina, né, ou veneno de abelha. E ela pode ocorrer de várias formas, né? A forma mais, vamos falar, rústica, seria pegar a abelha e colocar para picar o indivíduo. Né? Mas a gente pode pensar também na utilização mais moderna, né? Como, por exemplo, a extração do veneno da abelha, né? O apicultor ele coloca uma plaquinha eletrificada ali na boca da colmeia, as abelhas picam a plaquinha, não morrem, né? E ele coleta ali a apitoxina.
né? Então, existem estudos mostrando efeito antinociceptivo. O que que é isso? Um efeito analgésico, né? Por mais que doa essa picada, ela traz secundariamente uma analgesia do local. Existem muitos estudos mostrando grande benefício para pacientes oncológicos, e só que é algo muito exótico, né? Para muitas pessoas, bom, então eu vou levar uma picada de abelha. Mas, pasmem, é uma terapia que está inclusa num programa do SUS, né? Nas PNPICs, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Uma das terapias que estão ali dentro é a apiterapia. E no texto oficial do Ministério da Saúde está lá, apitoxina. Vários efeitos possíveis, né, que essa apitoxina pode trazer para o ser humano. Uma delas é a analgesia, outra delas é um potente efeito anti-inflamatório, né? E outro grande benefício dessa apitoxina é o efeito antitumoral, né? Então, existem estudos, por exemplo, mostrando benefício para pacientes com câncer de próstata e o uso da apitoxina, né? Eu não comentei uma outra forma que ela existe, né? Então, por exemplo, existe algum país aqui da América Latina que faz tabletes, né, de apitoxina com indicação no rótulo para pacientes hipertensos. Mas claro que um paciente oncológico poderia se beneficiar com um tratamento desse, né? Mas claro que é interessante que seja avaliado por um profissional que saiba o que é isso, saiba manejar os possíveis efeitos colaterais, né? Porque uma preocupação do uso da apitoxina é a alergia, né? Ela é rara? Ela é muito rara, mas ela é possível. Eu vejo que muitas pessoas hoje falam, eu tenho alergia, né, à picada de abelha. A maioria delas não tem alergia à picada de abelha. A maioria delas tem uma hipersensibilidade à, à apitoxina, né, que é o quê? Leva uma picada e gera aquela inflamação enorme no local, né? Isso não é alergia. E qual que é o motivo de eu estar aqui falando com vocês desse monte de produtos simples e naturais? Porque existem possibilidades, né, para a prevenção. Então, por exemplo, se a sua família inteira teve câncer de próstata, você vai esperar passivamente ter um câncer de próstata? Ou você já vai, bom, tá bom, vamos pesquisar. Será que a própolis vermelha pode me ajudar? Será que a própolis verde ou mel pode me ajudar? Ou alguma mudança no estilo de vida? Então, um convite para vocês. Saiam dessa zona de conforto passiva, né? Busquem ativamente profissionais, busquem conhecimento de tudo isso. Conhecimento liberta, inclusive de doenças, né? Não fiquem nessa atitude, ah, mas o médico falou que é só esse remédio. Ah, mas o outro médico falou que 3 meses de vida e acabou, eu não posso fazer mais nada. Você acreditou nisso? Não acredite nisso. Converse com ele também, ele é seu amigo. Né? Tudo bem, doutor, 3 meses, mas eu posso fazer alguma coisa? Tá, do conhecimento dele, não. Aí a gente vai restringir. Do conhecimento dele, não. Tá bom, mas eu vou procurar um nutricionista. Né? Quantos nutricionistas não sabem o que fazer no momento desse? Ah, tá, vou procurar um nutricionista que vai me passar uma dieta mais adequada para esse momento, um educador físico, um fisioterapeuta, ou um outro médico que trabalhe com medicina integrativa, que possa falar um pouco mais sobre própolis, sobre alguns nutrientes, né? Então, saia dessa zona de conforto, né? Para prevenção e para tratamento. O que mais a gente pode falar, né? Para pacientes com câncer, pacientes com um familiar com câncer, é uma planta de uso milenar. Muitos de vocês já viram um desenho chamado Asterix, né? E para vocês que viram esse documentário, esse desenho, vocês se lembram da poção mágica que dava força, né, para os personagens. Aquela poção nada mais era do que uma poção feita de visco com álbum, né? Uma planta milenar utilizada hoje pela medicina antroposófica, pela homeopatia e pela fitoterapia, né, como adjuvante no tratamento do câncer. São muitas evidências que mostram o benefício dessa planta europeia, né? Viscum album. Viscum porque é viscoso, album porque é branco. Ela faz uma baga, uma frutinha branca e viscosa, né? O pássaro come a frutinha e depois a sementinha gruda na árvore, né? E dali vai sair o visco, né? Que é uma planta muito bonita, né? E a gente consegue fazer medicações dela. Normalmente utilizamos medicações injetáveis, injeções feitas de uma planta, com o objetivo de, sim, de combater o câncer, de prevenir o câncer, de fazer um tratamento normalmente em paralelo, né, ao convencional, ou quando não é possível, um tratamento isolado, né, como por exemplo em pacientes terminais. Vários estudos mostram uma composição bem complexa,
que interessante, ela varia durante o ano. Então, olha só que interessante isso. Existe o extrato de visco antroposófico e o homeopático. Uma das muitas diferenças desses extratos é a seguinte: o extrato de visco homeopático é feito da planta, né, faz a dinamização e ali tem a injeção ou a gotinha para ser tomada. O antroposófico, ele normalmente é feito em várias coletas do ano. Então, a composição da planta visco no inverno, ela é diametralmente oposta a uma composição visco do verão, né, com relação, por exemplo, a viscotoxina e viscolectina. Então, o extrato antroposófico ela tem essa diferença, ela tem extrato da planta em várias épocas do ano, né, trazendo um grande potencial para o indivíduo com câncer. Né? Então, o que os estudos mostram? Mostram que, normalmente, os estudos são feitos em humanos, em paralelo ao tratamento convencional. Né? Então, parece que o visco ele potencializa o tratamento quimioterápico, ele diminui os efeitos colaterais da quimioterapia e ele normalmente prolonga a vida desse indivíduo. Né? Então, isso já foi investigado para vários tipos de cânceres. Então, é algo que ela, por que não? É o que deve ser utilizado. Né? Por que não, por exemplo, igual eu falei, todo mundo da família teve, por que não eu já vou pensar numa prevenção? Claro que eu vou avaliar meu estilo de vida e ver se tem algum ponto que eu possa melhorar. Mas se eu já tenho a doença, por que não utilizar? E bastante, né, dessa ferramenta natural, né, que já tem tanta evidência científica e tantos médicos no mundo que têm muita experiência com o uso dessa planta. Aqui no Brasil são vários. Né, são vários médicos. Na Europa, mais ainda, veio de lá. A primeira vez que ela foi utilizada, né, foi em 1917, na Suíça. Né, então, o Rudolf Steiner, né, o fundador da filosofia antroposófica, ele fez essa indicação do visco e ele ainda trouxe uma frase, e essa frase foi: a meta do visco é substituir o bisturi do cirurgião. E a doutora Ita Wegman, né, a fundadora da medicina antroposófica, em conjunto com o Dr. Rudolf Steiner, ela utilizou pela primeira vez em sua clínica, né, lá em Arlesheim, essa medicação. E desde então, claro que o procedimento, né, de feitura, de manufatura dessa medicação, ela evoluiu bastante, né, e a utilização ela vem crescendo muito, né, não só aqui no Brasil, mas lá na Europa também. Se você tem interesse, né, em utilizar, por exemplo, o VIS com álbum, terapia com VIS com álbum, você vai precisar, claro, de um profissional, né, para ter uma prescrição para poder fazer a compra, e vai precisar também desse profissional para fazer o manejo do uso, né, porque por mais simples que seja uma injeção de uma planta, ela tem muito conhecimento por trás. Então, por exemplo, a aplicação do visco, normalmente, ela dá sinais de que ela está trazendo efeito benéfico para o ser humano. A gente consegue, por exemplo, avaliar pacientes que estão tendo boa resposta com o tratamento com visco com álbum, normalmente eles apresentam algum sinal flogístico. Né? Se for uma aplicação subcutânea, né, com aquela agulha pequenininha, algum sinal flogístico local. Ou se for uma aplicação endovenosa, né, um sinal que normalmente acontece, um leve aumento, né, da temperatura corporal pós-aplicação. Né, ou pode até aparecer algum sintoma gripal. Né, e assim, normalmente indicamos os extratos antroposóficos, né, de visco com álbum. No Brasil, a gente tem um luxo hoje, né, de ter duas empresas, né, que trazem, uma traz o visco da Suíça, antroposófico, a outra traz o visco da Alemanha, antroposófico. Os dois são incríveis, né, parecem que são complementares, porque um ele tem mais visco com lectinas, o outro tem mais visco com toxinas. Então, a gente tem indicação para esses dois. Em alguns casos, é até interessante fazer a união desses dois produtos. Mas, então, se você tem interesse, você vai ter que buscar, né, um médico antroposófico que tem experiência, né, com o manejo do tratamento com visco com álbum. Existem correntes, né, dentro dessa prática de suplementação, né, do ser humano. Existe sim essa tendência de querer oferecer pó para todo lado, né, em detrimento de alimentos de verdade, o que realmente nós acreditamos que não seja o melhor caminho, mas existe o caminho de buscar a suplementação mínima para o ser humano. Esse é um ótimo caminho. Né, eu falo sempre, por exemplo, com meus pacientes: imagine que eu estou com uma Ferrari com combustível de má qualidade. Eu vou colocar óleo nela? Não vai adiantar nada. É o caso, por exemplo, de um indivíduo com uma vitamina B12 muito baixa.
né? A vitamina B12, ela tem várias funções no nosso organismo, mas tem a função também de manter o nosso sistema imune funcionando, né? Então, imagina um paciente em quimioterapia, né? Se ele tem uma vitamina B12, vamos lá, no limite inferior, ela está até normal, mas está no limite inferior da referência do laboratório. É claro que ele não vai ter uma resposta adequada, né? A gente tem que, isso tem que ser avaliado, né? Então, será que vai ser interessante repor essa vitamina? Ou se o ferro, por exemplo, eu vou esperar o paciente ter anemia, né, para repor o ferro? Falta de ferro causa tanto malefício para o ser humano, inclusive na imunidade, né? Então, a gente tem que avaliar, existe um nome, né? Carência de ferro não anêmica. Prestem atenção nisso. Você pode sim ter falta de ferro e não ter anemia, né? Claro que existem as populações mais sujeitas a ter essa carência. São indivíduos que crescem, a gente está falando de bebês, crianças e jovens, a gente está falando de indivíduos que perdem sangue todo mês, mulheres em período fértil, ou indivíduos com doenças que sangram, tumores no trato gastrointestinal, né? Tudo isso predispõe a ferro baixo, né? Então, isso é importante ser avaliado. Agora, você vai esperar o exame mostrar que está fora do normal? Você sabe o que é normal no exame laboratorial? Né? Se você não sabe, você tá sofrendo com certeza com relação a vários itens da sua saúde. Né? Porque, por exemplo, se o seu ferro, a gente pede normalmente a ferritina para avaliar o estoque de ferro, ela está lá, 20 de ferritina, normal. Mas você tem enzima hepática lá nas alturas, você está altamente inflamado, VHS, PCR muito alto. Você não tem 20 de ferro, com certeza, porque a ferritina ela sofre influência de todos esses marcadores que eu citei. E possivelmente você tem queda de cabelo, você tem infecções de repetição, né? Você tem fraqueza, uma fraqueza física, você pode ter insônia. Ah, então tá, vamos tomar um remédio para cada sintoma desse? É o que acontece na maioria das vezes. Quantas pessoas hoje não têm carência de vitamina D, né, e sofrem por conta disso, por algo tão simples? Né? Você pode mandar manipular, você pode comprar na farmácia, você pode trazer dos Estados Unidos a preço menor. Por que não avaliar isso? Isso é simples, isso é barato. E isso traz um impacto para a saúde humana absurdo. Porque todo tratamento ele tem que partir de um seguinte princípio. Eu vou oferecer um tratamento e eu vou checar depois se está tendo resultado ou não. Claro que não é só exame laboratorial, mas é uma parte importante. A gente tem esse luxo hoje de poder avaliar um exame laboratorial, né? Mas é claro que também eu vou avaliar a fala do paciente. Olha, realmente, doutor, eu estou me sentindo com mais vitalidade, eu estou conseguindo dormir bem, eu consigo hoje praticar exercício físico, a minha libido melhorou, né? Então, a gente tem que fazer essa avaliação, né? Então, por exemplo, ah, tá, falta B12, não, beleza, olha só, descobri que a sua B12 está baixa. Qual B12 eu vou passar? Olha, ninguém sabe, né? Você vai ter que oferecer uma dosagem, né? Você vai ter que, pela sua experiência, então tá, vamos começar com 1.000 microgramas de metilcobalamina? Tá, mas daqui a pouco eu vou ver. Eu vou avaliar se isso foi adequado. Como? Exame laboratorial é uma parte importante. Avaliação, anamnese. Como você está sentindo? A sua memória melhorou? O seu raciocínio está mais rápido? Né? A sua imunidade está melhor? Né? A gente consegue avaliar isso também. Então, não falta evidência científica, falta interesse, né? Falta realmente, né, procurar a procura de profissionais que tenham experiência com isso também. Porque, de um lado, eu posso ter muito conhecimento sobre vitamina B12, mas não adianta nada se eu não souber praticar, né, com todo esse conhecimento que eu tenho, ou com relação a própolis, a mel, a tudo isso que eu estou falando, né? Então, tudo isso é simples, mas não é de qualquer jeito, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu aprendi, né, nesses quase 8 anos, né, de experiência, né, com pacientes oncológicos. Né? Eu tenho 8 anos de formado, mas durante os 6 anos da minha graduação foi um alvo de estágios, né, até na Suíça, na Alemanha, né, ambulatórios de medicina antroposófica, focadas em oncologia. O próprio acompanhamento com meu pai, eu acompanhei 6 anos da faculdade ele, e depois mais uns 3 ou 4 anos de pós-formado, né? Eu fui estagiário dele então por muito tempo. O que eu aprendi? Uma palavra: humildade. Então esse é o maior aprendizado, né, que a gente leva quando tem contato com qualquer tipo de paciente, mas a gente está falando aqui principalmente dos pacientes com câncer. Por quê? Porque muitas vezes chegam pacientes, ah, doutor, eu sempre acompanhando com um especialista, eu deixo até claro, olha, eu não sou especialista, eu não sou oncologista, eu não sei dar esse diagnóstico, o especialista vai ter que conduzir, vai ter que avaliar.
chega um paciente e fala, o especialista falou que é um tumor, não tem nada demais. E aí o médico, né, fala, bom, legal, vamos começar com vis, com própolis e não sei o quê. E, e esse paciente falece em 6 meses. Bom, como assim, né? Era um tumor tão simples, né? O médico lá falou que não tinha tanto problema, mas depois realmente ele complicou e começou quimioterapia, radioterapia, e comigo também fez tudo que eu sabia e não teve nada, não teve resposta boa nenhuma. Mas se a gente avaliar com um pouquinho mais de atenção, a gente vai ver muitas vezes que existia um vitimismo desse indivíduo, ou realmente era o destino dele, né? Passar por aquilo e não ter o que fazer. Eu acredito nisso também. Né? Ou um outro caso. Doutor, eu tenho 2 meses de vida, mas eu quero muito ver meu netinho crescer, minha netinha crescer. Bom, me ajuda, eu estou fazendo quimioterapia, eu estou fazendo rádio, mas o médico falou que é tudo paliativo, tem 2 meses. Vamos lá, né? Vamos tentar. Gera ansiedade? Nossa, claro que gera, né? Eu falo que eu não vejo futebol porque eu já tenho tanta torcida no meu consultório, né? Que já basta, né? De torcida, de reza, de tudo que possa ser feito para pedir algo de bom para alguém, para um time, né? A gente está falando de um time, que é um ser humano e sua família. E esse paciente, dali 2 meses, volta, tô curado, né? Então, o que que a gente aprende com isso tudo? Humildade, né? Você não sabe o que vai acontecer com aquele indivíduo. Por mais estudo que você tenha, 90%, 80%, isso é uma estatística. Sai fora da estatística. Somos guerreiros, né? Nós buscamos o melhor para o nosso paciente, nós buscamos lutar com eles até o último momento. Pode ser que não funcione, pode ser que funcione, mas se funcionou, legal, vamos continuar. Mas se não funcionou, poxa, vamos tentar o tratamento, vamos ajustar, né? Mas o que a gente tem que fazer é lutar. O ser humano, ele é um lutador, ele é um guerreiro. E ponto. A gente tem que sair, a gente não é gelatina, não. Tá bom, 2 meses, você vai ficar parado? Sai dessa. Olá, meus amigos, tudo bem? O que é que você achou da palestra que você acabou de assistir? Você está tirando proveito desse congresso para poder provocar mudanças na sua vida, na vida da sua família? Como é que você está vendo esse congresso Mais Saúde, Menos Remédio? Né? Você está percebendo que ninguém precisa depender de ficar tomando só uma opção de tratamento? Claro, porque existem outras ações que você pode fazer para poder resolver cada dor, cada sintoma, cada doença. E dessa forma, começar a viver uma vida sem medo de estar abrindo o exame quando você vai receber teus exames ou sem medo de encarar o teu médico na próxima consulta. Eu espero que você esteja entendendo que você não precisa passar a vida gastando sua economia com remédio, com exame. E ninguém melhor do que esse grupo que nós separamos, um grupo de elite, com todos esses profissionais de saúde para te ajudar a conquistar uma vida longa, com vitalidade, com humor e livre de preocupação. Foi dessa forma que eu e toda a equipe da Vita Science, nós passamos os últimos meses buscando um horário na agenda disputada de cada um desses profissionais. A gente foi atrás apenas dos melhores. Tudo para que você consiga entender que realmente você pode viver com menos remédio, com mais saúde, com mais vitalidade. E tudo para dar a você, mais do que palestra, mais verdadeiras aulas sobre como vencer o adoecimento crônico. Então, se você perdeu alguma das palestras, ou se você quer ter acesso às gravações para assistir a hora que você quiser, onde quiser, quando quiser, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar para que você faça parte do Clube Vita Science e receba todas as gravações e mais R$ 3.713 em presentes. Pela primeira vez e única vez na história da empresa, quando você se torna um membro fundador do Clube Vita Science, você tem acesso à gravação de todas as palestras do Congresso, a todos os meus cursos e vai poder até ganhar um pote do Vita Calme, a fórmula do sono reparador, de presente. Essa oportunidade única só vai estar disponível no dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã. Tudo isso só para quem tiver dentro do nosso grupo VIP de interessados, tá bom? Lá no WhatsApp. Eu escrevi uma nota de esclarecimento para te contar tudo que você recebe quando você passa a ser um dos primeiros a fazer parte do clube exclusivo Vita Science. Então clica no botão abaixo para saber como receber R$ 3.713 de presente, incluindo suplementos, tá bom? Eu fico muito feliz de poder celebrar a realização desse congresso,
transformador, né, com o lançamento do Clube Vita Science. Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo, vocês estão percebendo, a minha voz gasta, de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente deu o nosso gás, o nosso sangue, todos os 30 palestrantes, toda a empresa, tá todo mundo irmanado junto para poder te ajudar nesse processo, para que você não viva com aquela bengala de remédio eternamente na tua vida. Você não precisa disso. O teu corpo consegue se curar desde que você trate ele com carinho, desde que você faça o que a gente está orientando. Então nada melhor do que fazer parte de um clube que, além de te dar todas essas informações, todas juntas, agregadas para você ver quando quiser, na hora que você quiser, você também tem acesso a todos os meus cursos. E ainda ganha um suplemento. O que é que você está esperando? Então, eu espero por você. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Grande abraço!